Olá, eu sou o Ratoruji e você está no Por Trás do RPG. Hoje, dizendo pra vocês por que eu não gosto tanto de D&D. Já faz muito tempo que eu fico batendo nessa tecla indiretamente e conversando com muitas pessoas que eu não sou fã de Dungeons and Dragons, principalmente o sistema de RPG. Eu tô aqui com o Old Dragon porque é um RPG nacional interessante, porém ele é um dos filhos de D&D. Ele é baseado nas primeiras edições de D&D, na versão old school, e alguns dos elementos que eu não gosto de D&D também estão aqui, por isso que eu tô com ele aqui como exemplo. Eu tenho a D&D, ali o First Quest, a D&D, na estante, mas também é difícil de pegar, então vou usar o Old Dragon como exemplo. Sem muitas enrolações, vamos logo pra lá. Se tivesse uma vinheta, ela tocaria nesse exato momento. Vamos começar por pontos, coisas que eu não gosto de D&D. Primeiro vamos em pontos pequenos, vamos até te mudar um pouco aqui pra essa, fica mais interessante, mais tete a tete. Pontos pequenos para depois irmos para as coisas maiores sobre o sistema de D&D. Vamos começar pela ficha de personagem. Essa ficha eu acho bonita porque ela é do Old Dragon 2ª edição, ela é uma ficha mais interessante para mim, ela é menos complexa, ela tem menos informações e o que eu acho mais interessante. Eu sou um cara que gosta de minimalismo, porém ela tem uma coisinha aqui que é o atributo sabedoria. E eu odeio o atributo sabedoria no D&D. Por que eu odeio tanto um atributo na ficha de RPG? Pelo simples fato de que D&D tem destreza. E qual que é o meu ponto de eu gostar de sabedoria? Quer dizer, de eu não gostar de sabedoria pelo caso do D&D ter destreza. Acontece que o D&D usa destreza como uma medida de velocidade, de corrida. Então por que ele tem o atributo destreza, que tecnicamente é habilidade com as mãos, ser destro, com velocidade ou agilidade, que seria com as pernas, Ele tem um atributo para as duas coisas. Porém, quando chegamos na parte mental, ele tem 3 atributos, Um deles ok, mas ele tem inteligência e sabedoria. O outro é carisma. Carisma ok, mas inteligência e sabedoria é que carisma tem mais a ver com aparência e com atuação. É outra parada. Agora, inteligência e sabedoria, tá, eu sei. Inteligência sabedoria é saber que um tomate é fruta. Inteligência é não utilizar ele numa salada de fruta. Eu entendo, mas não faz sentido você ter destreza e agilidade juntos em um atributo só e você ter inteligência e sabedoria separados em 2 atributos. Isso é puramente e apenas para encher linguiça, para dar uma enrolada. Eu não gosto de ter inteligência e sabedoria como atributos separados quando você tem destreza e agilidade sendo um atributo só. Entendeu? Isso é uma birrinha que eu tenho desde sempre. Desde a primeira vez que eu fui criar um personagem no D&D. Desde a primeira vez que eu vi que tem magias que são baseadas em inteligência, magias que são baseadas em sabedoria e magias que são baseadas em carisma, que eu comecei a ver que não faz o menor sentido, sabe? Ter 2 atributos separados. Isso é uma das coisas que eu não curto muito em Dungeons and Dragons, no sistema D20 como um todo, não só no D&D. Tanto que o Old Dragon, ele usa o sistema D20, apesar de não ser D&D, ele se espera nos primeiros D&D. Outra coisa da ficha de personagem, também que eu não sou muito fã do D&D, isso já é uma coisa menor, tá? Isso é algo... O negócio da sabedoria realmente é uma birra minha. Outro é... Com 10 pontos, você tem 0 de bônus. Com 12 pontos, você tem 1 de bônus. Com 8 pontos, você tem menos 1 de bônus. Cara, isso é só uma... Você tá criando mais etapas. Se pegamos um jogo eletrônico e tem um sistema de alquimia, vamos lá. Você tem que pegar cogumelos, juntar esses cogumelos com ervas para fazer um material básico. Você tem que cozinhar esses cogumelos para extrair um material base desse cogumelo. Aí você pega esse material que você extraiu do cogumelo, mistura com outro material que você extraiu de outro material para fazer uma poção. Enquanto você podia simplesmente fazer um cogumelo virar uma poção. Ou pegar os 2 materiais, o cogumelo e o outro que você extrairia para virar as bases. Você pega o cogumelo e outro material e pronto, você tem a poção. Ou seja, você adiciona mais etapas em coisas que deveriam ter menos etapas. Daria para fazer de forma mais simples. Isso é com esses negócios de ter 20 pontos de força. Isso te dá um bônus de mais 5 no dado. Então por que você só não põe 5 pontos em força e você tem um D20 mais 5? Ou menos 5 em força, você teria um debuff de menos 5 no dado. É só pra você ter mais números, sabe? Pra você encher a linguiça. Eu ia fazer uma referência aqui a um partido que tem um símbolo que já foi um símbolo religioso do budismo e que foi deturpado por esse partido, que as inscrições desse partido começaram no número 500, só pra dar uma enchida pra parecer maior do que ele realmente era da época. Mas não vou fazer essa referência aqui. Ah, tomem água, tá?
Isso é outra coisa que eu não gosto, a forma com que os pontos de atributo funcionam no D&D. Eles são ridiculamente idiotas e encheção de linguiça, né? Outra coisa, vamos passar pro próximo, D&D. Outra coisa que essa não é que eu desgoste, não é que eu ache ruim, eu só acho que fica um pouco... É uma forma que eles tentaram simplificar uma mecânica de um jeito deles, que funciona até certo ponto, depois para de funcionar. Que é o sistema do CA, né? A classe de armadura. Aqui, ó. CA, classe de armadura. Basicamente é sua defesa. Aqui no Old Dragon, a classe de armadura é uma soma de modificador de destreza, ou seja, se eu tenho 12 pontos de destreza, eu adiciono mais um aqui. Minha armadura, ou seja, se eu estou equipando uma armadura de couro que me dá 3 pontos, eu somo esses 3 pontos aqui, 1 mais 3. O meu escudo, se eu estiver usando algum escudo, adiciono aqui. E soma mais 10. Aí dá minha CA. Vamos supor, se eu tenho armadura e a destreza, então eu tenho 13 de CA. 13 não, desculpa, 14. 14 de CA. Isso quer dizer o quê? Para um inimigo me atingir, ele tem que tirar mais do que 14 no D20 para me acertar. Entenderam? Não sei se vocês pegaram o meu ponto aqui, mas isso é uma defesa passiva. Não é tipo assim, beleza, o inimigo vai me atacar, eu vou tentar me esquivar, né? Aí ele joga, tira 15, ele te acertou, porque foi superior ao seu CA. Então se eu ficasse parado, ele também teria que tirar 15 pra me acertar. Seja eu me esquivando ou eu ficando parado, o inimigo tem que tirar 15 pra me acertar, entendeu? Então, a parte de interpretação do personagem não afeta a rolagem nesse quesito. Então, não mecanicamente. Você teria que ter uma habilidade especial de esquiva pra aí sim fazer algum efeito, entendeu? Então, o sistema de CA, eu entendo como ele funciona. Ele é uma renovação do sistema TAC 0, que é o sistema do primeiro D&D, né? Que é Taco, que as pessoas traduzem como Taco, só que o último não é um O, é um 0, a última coisa. Que é The Armor Class superior a 0, né? É diferente de 0. Que basicamente, você vê os primeiros D&D, que quanto mais forte a armadura, menor o número dela. Ou seja, uma armadura total de placa dava 3 de defesa, enquanto uma armadura de couro dava 7. E tipo, caramba, a armadura de couro defende mais. Não, no D&D antigo, quanto menor, mais defesa. Entendeu? É bizarro o sistema Taco. Tanto que eles modificaram pro sistema CA, que é melhor do que o Taco, mas ainda assim é uma defesa passiva, não ativa. Eu ter um escudo, você viu, ele aumenta o meu CA. Ele não me dá uma chance, tipo, eu vou bloquear com o meu escudo, sabe? Tipo, eu fazer uma ação, uma interação de defesa ou de esquiva. Então, esse aí, como eu disse, é um negócio menor. E não me incomoda tanto, eu entendo porque funciona desse jeito. É difícil pensar em uma forma de modificar isso para ser uma defesa mais ativa, para ter uma defesa mais ativa. Eu gosto como o Solo 10 do Aventuras Ereboriana fez, onde você pode fazer um teste de acrobacia para se esquivar do ataque. Porém, você só pode fazer isso um número de vezes igual os seus pontos de corpo. Então, se eu tiver 2 pontos de corpo, eu posso tentar me esquivar de 2 golpes em uma luta. Mais do que isso, eu já não tenho mais capacidade física. Tipo, eu me cansei, sabe? Eu esquivei aqui, eu tô muito lento para esquivar aqui. Então, você vai ficando mais lento. Então, a partir do segundo esquiva, você não esquiva mais. Aí vai pela sua sorte se você vai ser atingido ou não. Eu achei muito mais interessante e muito mais ativo, né? Realmente eu tô fazendo algo pra evitar de receber dano. Não tô só ficando parado e contando com meus pontos da minha ficha, sabe? Esse é um negócio interessante. No Vampiro à Máscara, eles fazem de um jeito interessante também. Que, tipo, pra atacar, você rola vários dados de 10, que é a soma dos seus atributos de ataque, com as suas habilidades e tal, você vai somando vários dados, até você ter uma pool de dados. Então, vamos supor que eu só rolei 5 dados no total. Desses 5 dados, 3 tiraram 7 ou mais, ou seja, com 3 dados eu consegui acertar o inimigo. O inimigo normal, tá? Por isso que é 7 ou mais, porque tem um sistema lá, tipo, de inimigos que são muito mais fortes, você tem que acertar com mais do que 7. Mas enfim, vamos aqui no teste normal. 3 acertos. O inimigo, ele vai pegar todos os dados que ele tiver de esquiva, de agilidade e tal, e vai rolar também. Aí pra cada acerto do inimigo, vai apagar um acerto meu, entendeu? Então, se o inimigo rolou 5 dados de esquiva dele e conseguiu 4 acertos, ele conseguiu se esquivar completamente do meu ataque, entendeu? Realmente a esquiva, a defesa no Vampiro à Máscara é totalmente ativa, né? Você teria uma esquiva, você não tem uma esquiva passiva. O que você pode fazer é ter, tipo,
é uma armadura que você vai tomando dano nessa armadura, vai te tomar dano em você. Entendeu? Tipo uma armadura de ossos usando vicissitude. Nossa, tô falando termos muito específicos, deixa pra lá. É porque eu tava mexendo com isso no Vampiros Dominus, tava bacana. Bom, até aí tudo bem, né? Uma coisa que aí já não sou eu que não gosta, mas eu tava conversando com pessoas que jogam Pathfinder e tava vendo um vídeo comparando Pathfinder com D&D, que é outro vídeo D&D que eu odeio tanto quanto o D&D, porque ele é mais complexo que o próprio D&D. Eles reclamam que o D&D, depois do level 10, 12, o sistema não funciona mais. Os personagens eles já têm tanto bônus, eles já têm tantos valores e valores que vai somando de habilidade que as lutas são chatas. Sabe, tipo, você consegue... Não é que são chatas, é que, tipo, é difícil do mestre matar os jogadores. Eles ficam muito fortes. Principalmente de jogadores que são advogados de regras, né? Que consumem até a última gota do material pra fazer aquele combo perfeito pro personagem ficar um monstro, sabe? E isso é uma coisa que tem a ver com o balanceamento, que eu não gosto tanto de D&D também. Nunca me chegou a acontecer isso comigo, né? Porque eu nunca joguei campanhas tão longas. As minhas campanhas, no máximo, chegam no level 4, assim. Eu não joguei muito tempo D&D, eu joguei muito one shot, então... Mas é algo que eu vejo outras pessoas reclamando de D&D. São outros pontos negativos de D&D, tá? Outra coisa sobre... Agora um pouco sobre o Old Dragon. Old Dragon, ele se baseia nos primeiros D&D. Então ele só tem, literalmente, 4 raças. Humano, anão, elfo e halfling, né, que é o pequenininho. É o pequenino. Humano, anão, elfo e pequenino. São as 4 raças do Old Dragon. E eu já fiz um vídeo sobre raças aqui. Eu tava um pouco errado lá. Isso aqui realmente são raças. Eu tava confundindo raças com... raças com etnia, não. Com tipos mesmo, né? Porque, tipo, raça tá abaixo de tipo. Na escala... Esqueci, a escala da fauna, né? Você tem reino, você tem filo, você tem subfilo, aí você tem tipo, e você tem raça e depois etnia. Essas aqui são realmente raças diferentes. Então eles parecem com humanos, são raças humanoides, né? São do tipo humanoide. Aí teria outros tipos de raças, que aí entra, tipo, um homem feito de pedra, uma pessoa gárgula, etc, né? Aí seriam outros tipos, né? Interessante. Outra coisa que eu não gosto de D&D, mas aí eu gosto no Old Dragon, o Old Dragon fez direito, é isso aqui, ó. Pra você jogar Old Dragon, você só precisa desse livro. Às vezes nem esse livro, porque a versão digital dele é gratuita, sabe? Você facilmente consegue a versão digital do Old Dragon. O D&D você só consegue de forma gratuita se for pirateando, sabe? Se for de forma pirata. E olha o tamanho que é o Old Dragon. Olha o tamanhozinho que é. Ele tem, pra vocês, não vou mentir, ó. Vou pegar o número exato aqui. Ele tem 188 páginas. Isso sem contar que as últimas aqui são só glossário, né? Tipo, explicando alguns terminhos. A última é a ficha. Você tem algumas páginas que mais da metade dela é uma ilustração, né? Tipo aqui, ó. Aqui você tem um pedaço que é uma ilustração. Então, ele é um manual completinho. Aqui, ó, por exemplo, mestrando. Aqui, ó, metade dessa página é uma ilustração. Então, você tem 187 páginas, um RPG inteiro. D&D, você precisa de, basicamente, 3 livros. O livro do mestre, o livro do jogador e o livro dos monstros é opcional, mas, por exemplo, se você for jogar no universo de Icewind Dale, que é o universo de gelo, você vai precisar do livro de Icewind Dale. Se você quer jogar Decida Avernus, você vai precisar do livro de Decida Avernus. Se algum jogador seu quer jogar com a classe Dragonhaven, que é a classe que eu jogava de patrulheiro, vai ter que ter o livro dos dragões, né, que traz as classes baseadas em dragões. Se você quer algum jogador que queira jogar com a classe Espada da Sombra, você vai precisar do Caldeirão de Taxa de Todas as Coisas, que é um outro livro, um outro material. E por aí vai. Então, você precisa de muita coisa, muito material para fazer o que outros jogos fazem só com um livrinho, sabe? Isso é uma das maiores, se não a maior coisa que mais me incomoda no D&D. Outra coisa que me incomoda bastante D&D em geral, no sistema D20 em geral, é um ponto muito importante que muita gente que ama D&D, que joga essa parada aqui, eles não sabem fazer. Você tem que se abster. Pensa da seguinte forma: imagina um grupo de pessoas que querem começar a jogar RPG. Ninguém desse grupo de pessoas nunca jamais jogou RPG antes na vida.
E eles têm um livro. Esse aqui até que é fácil, eles conseguem jogar. Mas eles só tem um livro, o livro do jogador, do Dungeons & Dragons. Eles vão ter uma dificuldade imensa para poder jogar, para poder fazer uma partida. Eles vão conseguir adaptar, basicamente, um monte de homebrew, né? Coisas que jogador de D&D purista odeia homebrew. Eu finalmente conheci alguém que odeia homebrew e eu achei muito estranho. Tipo, o que é D&D da quinta edição, ou seja, uma homebrew atrás da outra, que vão entrando no jogo. Então, o Pathfinder, esse jogador que gosta de Pathfinder, ele falou, odeio homebrew. O Pathfinder é uma homebrew de D&D, literalmente. Né? As pessoas jogaram o D&D, não gostaram da quarta edição e fizeram o Pathfinder, que é a terceira edição do D&D, continuada para outra ramificação. O Old Dragon é lá da segunda edição do D&D que eles trouxeram de volta, sabe? Eles atualizaram a segunda edição e fizeram uma coisa totalmente diferente da terceira e da quarta do D&D. Que, sinceramente, me atrai muito mais o Old Dragon do que o D&D de forma geral. Eu acho muito bacana. Dá vontade de jogar. Então, por isso que eu tô usando o Old Dragon, porque eu achei bonitinho, eu gosto dele. Mas ainda não tive oportunidade de jogar. Talvez eu jogue no meu canal, não sei, no futuro. Eu não tenho experiência ainda pra poder jogar. Quer dizer, isso é estranho, porque a maioria dos jogos que eu trago no meu canal é sempre a primeira gameplay. É interessante. Eu tô olhando pra lá porque eu tô com a minha lista de jogos ali. Tô pensando o que daria pra mostrar aqui e também tentando pensar no que mais que eu não gosto de D&D pra apontar. Uma coisa que eu não gosto de D&D, mas aí não é D&D especificamente, né? São os fãs bitolados de D&D, que você pode falar, eu não gosto de D&D. Logo, você tá errado, que tem que gostar, porque D&D é o primeiro RPG, primeiro que não é o primeiro RPG, né? O D&D, ele veio de outro jogo, que é o Chainmail, então, né, já começa daí. E cara... Outra coisa, tem gente, aí não aconteceu comigo, dei sorte que aqui no meu canal Ratoruja tem um público muito bacana, nenhum público aqui gosta de treta, de ficar fazendo treta, mas tem gente, por exemplo, que não gosta de RPG solo, sendo que no D&D, desde a primeira edição, já tinha um material feito pelo Gygax para se jogar solo, né? O Old Dragon, esse daqui, ele tem um capítulo inteiro sobre jogar solo, com tabelas para gerar eventos e personagens para quem tá jogando solo, mas também você colocar esses personagens na sua aventura em grupo. Tô gostando do Old Dragon, ele é muito maneiro nessa área. Coisas que o D&D... O D&D ele mas os fãs de D&D não são, sabe? Não aconteceu comigo, mas eu vejo em outros canais que eu acompanho de RPG solo aqui no canal, no grupo. Enfim, não era pra ser um vídeo muito grande mesmo. E, por favor, deixe nos comentários suas opiniões. O que vocês acham de Dungeons & Dragons? O que vocês acham de Old Dragon também? O que vocês acham desses pontos que eu pontuei? Tem mais coisa que eu não gosto, mas na minha cabeça não funciona tão bem. Esses são os pontos principais, os que mais me incomodam. Eu sou o tipo de jogador que se incomoda com coisa pequena, como o atributo sabedoria me incomoda muito mesmo. Me incomoda pesado. Aquele negócio de você ter 12 pontos e isso valer por 1 de bônus é outra coisa que me deixa bem incomodado. Eu me incomodo mais com isso do que com o preço do D&D, por exemplo. Enfim, deixa nos comentários, eu realmente respondo os comentários e até a próxima, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tchau!